Boa noite, sou Maria Regina Limeiro Ortiz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e coordenadora do Café Literário. Como alguns de vocês já sabem, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre busca, através do Café Literário, compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. Essa é uma atividade gratuita e ocorre toda segunda terça-feira do mês. Hoje iremos conversar sobre a obra de Ayaan Hirsi Ali, um relato corajoso de uma trajetória de vida. E teremos como comentadoras Marina Felisberti, mestranda em Ciência Política da URGS e pesquisadora de pós-graduação do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, e a nossa colega Mary Wolff. Após os comentários, nós abriremos para perguntas, discussões, comentários. Para isso, basta clicar na mão abaixo da tela, que irei chamando por ordem de inscrição. Então, com a palavra, Marina Felisberti. Bom, pessoal, eu gostaria de começar a minha fala agradecendo enormemente pelo convite, né, que me foi feito pela coordenação do Café Literário, e a vocês por estarem dedicando esse tempo à nossa discussão de hoje. Então, como já fui apresentada, mas só de praxe, meu nome é Marina, eu sou formada em Relações Internacionais pela URGS e atualmente eu estou na fase de conclusão do meu mestrado em Ciência Política também pela URGS. Eu trabalho com a região do Oriente Médio desde o meu segundo semestre de graduação e, de forma mais específica, o foco da minha pesquisa atualmente tem sido o Estado iraquiano, né, nos últimos 6 anos de trabalho. E eu costumo dizer que aquele que se dispõe a trabalhar com o Oriente Médio se dispõe também a constantemente desconstruir e reconstruir conceitos, né? Isso porque a organização social e política dessa região, ela é essencialmente diferente e muitas vezes completamente distante da nossa, né? Então, sim, é indiscutível que a região do Grande Oriente Médio, então incluindo o Maghreb africano, o norte da África, foi palco de grandes instabilidades, tanto no século XX quanto no XXI. Mas é preciso que a gente discuta também os condicionantes e as estruturas dos processos históricos de longa duração que moldam as interações sociopolíticas nesses países, né? Assim como o relacionamento desses países com o resto do sistema internacional. Então, por exemplo, nem todo país do Oriente Médio é uma teocracia, nem todo o Estado é regido pela Sharia, né? Ou seja, é pautado na lei do Islã, ou é essencialmente militarizado e belicoso nas suas relações com outros estados. Enfim, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, né? E mesmo quando ele é dentro do Islã, existe ainda uma pluralidade de correntes de interpretação do Corão que dá origem a uma série de ramificações, então xiitas, sunitas, alauítas e assim por diante. Então essa é a necessidade do debate, na verdade. E entrando agora na obra, eu acredito que uma das primeiras sensações que nos visita durante a leitura do Infiel é uma noção arrebatadora de estarmos nos deparando com algo que é excessivamente atrasado, né? Essa sensação ela é tão incisiva que ela, durante a leitura, nos causa rejeição ou espanto, enfim. Então, partindo do pressuposto de que a noção conceitual do atraso ela não é absoluta e sim relativa, eu pensei que talvez o mais importante fosse a gente começar a discussão definindo o que é moderno na nossa concepção, né? Isso porque a noção de modernidade ela está na base da nossa construção sociopolítica ocidentalizada, secular por excelência e democrática liberal, né? Então, na sociologia da religião do Weber, atraso e modernidade são contrapostos a partir de uma dicotomia entre o religioso e o racional.
né? Tradicionalmente, a religião ela desempenha um papel aglutinador na formação das sociedades, legitimando muitas vezes a estrutura e a organização social daquele conjunto, né? Sobre uma espécie assim do que o Weber vai chamar de encantamento da realidade. E acima de tudo, ela tem um papel de garantir a continuidade da ordem. Então, por isso, não raramente a religião também é nos apresentada como sinônimo de ideologia, né? Porque ela tem esse papel de manter a ordem a partir do tecido das normas sociais. Então, o Weber nos diz ainda que a religião, na medida em que ela produz uma perda, uma certa perda de consciência, né, de que o mundo humano, ele na verdade é socialmente criado e mantido, ela se constitui também num agente de falsa consciência, né? Então, em uma organização social pautada pela religião, acontece justamente o contrário do que o Hegel defende, por exemplo, né? O Hegel nos diz que o real é o concreto. E em uma sociedade onde a religião pauta a organização, o real é a crença, né? Deixa de ser o concreto. Então, dessa forma, existiria um ponto fundamental no nosso processo histórico chamado de desencantamento do mundo, né? Ou seja, um processo de progressiva racionalização e cientificismo de todas as esferas sociais, ou seja, o trabalho, a interação com a natureza, o conhecimento, a organização da vida no geral, né? Nos trazendo à tona a modernidade. E uma consequência crucial desse desencantamento é que o mundo ele deixa de ter um sentido prévio e um sentido póstumo, né? Uma vez que tudo é concebido como produto da construção social. Então, no comportamento de um devoto islâmico ou cristão praticante, enfim, por exemplo, não é um indivíduo quem tem que dar sentido ao mundo, ou à vida, à sociedade, à morte, enfim, né? Então, este sentido não parte de si mesmo e não é responsabilidade dele próprio. O mundo existe, como a gente chama, estrito sensu, né? Ele é dado, ele é uma coisa em si. Então, justamente por isso, por ele ser estrito sensu, a individualidade, que é um conceito extremamente importante para a nossa construção social, baseada no iluminismo, no renascentismo, é um conceito suprimido, né? Como a Aya define em um trecho do livro, ela diz que tornar-se indivíduo no Islã é uma necessidade quase inexistente e, além disso, pouco desejada, né? Isso porque o Islã, ele é um rito religioso metódico, é rigoroso, né? Formado por incessantes jihás, ou sejam, as lutas internas e coletivas, né? Todas elas guiadas pelas ideias de uma figura só, que é o profeta. Então, as repetições do Corão, o ato de lavar o corpo, no sentido de purificar-se, a localização dos tapetes, homens à frente, mulheres atrás, todos direcionados para Meca, muitas vezes durante o dia, né? Os sinos que anunciam o início da reza e os sinos que anunciam o encerramento do ritual, né? Então, o Islã, ele é, acima de tudo, um fator de ordem social, de diretriz, né? De sistema político. E isso é bastante diferente, por exemplo, da nossa noção, né, de rito religioso aqui no Brasil. Aqui, o nosso rito religioso ele é de uma intimidade, com figuras sagradas, uma devoção misturada com festa, né? Enfim, toda essa plasticidade que é explorada de forma majestosa por muitos autores, né? Citando poucos aqui, Antônio Cândido, Sérgio Buarque e, claro, o primeiro de todos eles, o Machado de Assis, né? De excelência indiscutível. Então, esse processo de secularização, né, de modernidade, que está atrelado também ao estabelecimento do Estado moderno, ele é parte de um processo societário de diferenciação de esferas culturais institucionais, né? Ele nos remete a uma luta da modernidade cultural vis-à-vis a religião, tendo como manifestação empírica no mundo moderno, ou seja, o nosso,
o declínio, então, do poder da religião, a separação da religião do Estado e a liberação da religião da função, essa função de integração social, né? Ou seja, o Estado, a instituição, vira detentora da lei e a sociedade vira abstratamente toda igual, ainda que concretamente ela permaneça diferente, né? E, para mim, o processo de secularização da IAN tem início através da figura da professora Aziza, né? A sutileza de encontrar o conceito de intenção, de vontade própria, né, que pressupõe, então, um agente da ação, mesmo que dentro da religião, faz com que a IAN conheça também o direito de escolha, né, a responsabilidade da consequência que acompanha essa escolha. E essa sutileza, ela é extremamente lírica, mas ela é extremamente importante no processo que vai acontecer depois, né, na vida da Aya. Então, a Aya, ela nasce e cresce também nos anos 70. Isso é importante da gente pensar, porque ela nasce e cresce, então, junto com o boom dos conflitos que a gente chama de baixa intensidade no Terceiro Mundo, né? Assim, quase como um prelúdio da modernização das estruturas governamentais e sociais ao redor do mundo através dessas lutas armadas ou golpes de Estado. Então, isso sob a perspectiva institucionalista, né, o estabelecimento do Estado moderno é entendido como a cristalização das instituições existentes, né, sejam elas formais ou informais. As estruturas formais são aquelas atreladas ao controle jurídico do Estado, né? E as instituições informais, as instituições tradicionais, elas correspondem às práticas pré-existentes naquela sociedade. E, em muitos casos, o que a cultura política nos mostra é que o descolamento entre sociedade e governo, ou seja, as fissuras do aparelho estatal, traduzidas em falta de representatividade, crise política e não raramente em conflito civil armado, elas são resultados desse descompasso entre as instituições, né? E no livro, esse descompasso institucional, ele pode ser visto nos personagens da avó da Ian, né, que seria uma representação das instituições tradicionais informais, ou seja, é o mundo dos rituais, dos djinns, né, que são os espíritos, dos costumes, dos clãs, de tudo que é ancestral. E, em contrapartida, na personagem da Ian, representando as instituições formais infantes do Estado, ou seja, comprometidas com a racionalidade, com valores emancipatórios e de autonomia. Então, o descompasso, por exemplo, em todos, vou dizer, talvez um pouco menos na Arábia Saudita, mas na maioria dos estados nos quais a Aya viveu, também está representado dentro do núcleo familiar dela, né? Porque o descompasso mora no fato de que a avó vive em um mundo em que não existe mais, enquanto a Aya, né, com as suas referências modernas de estrutura social, que vem muito da literatura que ela acaba consumindo, ela vive em um mundo que ainda não se concretizou, né? Então, ambas estão deslocadas das suas realidades vigentes. E isso, claro, que vai gerar uma relação conflituosa, ou dentro do núcleo familiar, ou nas instituições do Estado, né? Traduzindo por uma perspectiva assim, mais macro da análise do fenômeno. Então, em um mundo cada vez mais interconectado como o nosso, seja pela separação da produção mundial em cadeias produtivas interconectadas, seja pela contínua propagação de valores humanitários, né, universais, eu pensei que dois fenômenos atuais interessantes saltam aos olhos, né? O primeiro seria, então, a incorporação e a adaptação de conceitos essencialmente ocidentais em organizações jihadistas, ou seja, lutas armadas regidas pelo Islã, como é o caso do empoderamento das mulheres na estrutura do Estado Islâmico. E o outro fenômeno, então, seria um
um fenômeno social, né, bastante investigado agora pelos sociólogos, que é um processo aparente de retomada da importância da religião, né, no nosso cenário atual, o que seria um processo, então, de dessecularização, o contrário do que eu coloquei aqui na exposição para a gente conversar um pouco sobre modernidade e atraso. Então, sobre o primeiro ponto, recentemente eu tive contato com um trabalho que discutia um pouco a questão das hierarquias de gênero dentro do movimento de luta armada, né? Seguido do estabelecimento de estruturas estatais modernas. Então, qual é a ideia geral? Geralmente, em movimentos de luta armada, né, como assim a luta do Vietnã, a Nicarágua, Iugoslávia, enfim, os estudos mostravam que as mulheres elas eram empoderadas durante a luta armada, né, quando basicamente elas assumiam posições nas guerrilhas armadas, ou seja, um papel que, em tese, é estritamente masculino, né? Mas, ao fim dessa luta armada, elas acabavam sendo desempoderadas, né? Então, acontecia o desempoderamento das mulheres após a formação da estrutura estatal, quando essas mulheres retomavam as suas funções ou domésticas ou maternas. E no caso do Estado Islâmico, os estudos mostraram que o empoderamento das mulheres aconteceu depois do estabelecimento do Estado, né, com a criação de um sistema institucional de separação por gênero. Então, na verdade, é uma duplicação das instituições que constituem o Estado. Isso porque se buscava uma solução para o problema do Marã, que também é citado ali na narrativa da Ian, né? Enfim, que as mulheres, pela sua pureza, enfim, deveriam estar sempre acompanhadas dos seus marãs masculinos, né? Então, este era um problema dentro da estrutura do Estado. E para superar este problema, foram criadas essas instituições que são separadas por gênero, incluindo as mulheres em formações estatais como arrecadação de impostos, policiamento, dentro da garantia dos serviços básicos à população feminina, a educação, então escolas só para mulheres, saúde pública, médicas apenas enfim, mulheres que atendem somente mulheres e assim por diante. Então, é uma duplicação da construção estatal para incluir de forma cada vez mais inclusiva as mulheres dentro da estrutura do Estado. Né? E isso é bastante curioso, porque essa é uma organização que nem por isso deixa de ser radical ou terrorista. Mas é interessante nós observarmos como os conceitos eles podem ser apropriados e adaptados para outras realidades, né? Respondendo às necessidades de um grupo social específico num tempo específico. Enfim. E sobre a crescente retomada da religião, né? Os movimentos islâmicos fundamentalistas com estruturas modernas de Estado, como o Estado Islâmico, têm recebido anualmente um número cada vez maiores de membros, né, que realizam a Ihar, que eles chamam, que é uma migração religiosa realizada por muçulmanos do mundo inteiro, que buscam a sua terra sagrada. Então, na verdade, ele é um movimento espontâneo que acontece massivamente desde a Segunda Guerra Mundial. Israel é um dos exemplos, né, dessa migração. Então, essa migração ela fornece, ao mesmo tempo, um capital legitimador, né, para esse novo Estado. E existem relatos de migrantes de origem, inclusive, europeia, que justificam a Jihad pela crescente onda de xenofobia em países modernos, né? Ou seja, em ambientes nos quais eles não se sentem mais seguros para professarem a sua fé. Então, é interessante nós observarmos a ação e a reação de alguns movimentos, né, como o da xenofobia, dentro de países laicos e países que são regidos pela lei da Sharia, ou seja, que respeitam, agem a partir de uma lei religiosa, né. Esses são dois pontos atuais que, no mínimo, são interessantes para a gente pensar
num mundo pós-infiel, então, após a leitura do Infiel, e que se passa agora, né? E, por fim, tem um trecho do Manuel de Barros, que eu gosto muito e que diz o seguinte, que escrever nem uma coisa nem outra, a fim de dizer todas e nenhuma. Né? Assim, ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes. Então, por fim, eu montei a minha exposição pensando no desenvolvimento de ferramentas que nos ajudam a pensar o mundo, né? Porque eu acredito que a literatura, assim como a ciência política, elas caminhem juntas nesse sentido, né? Na busca pela compreensão de um mundo extremamente complexo, contraditório e, acima de tudo, atual. Então, muito obrigada. Obrigada, Marina. Vamos passar para a Mary, então. Boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em nome, né, através da Regina, pelo convite. Acho que a Regina sabe o quanto eu aprecio, né, esse livro e que ele está ao meu lado já há vários anos, né, me acompanhando. Eu vou pedir desculpas já antecipadamente, né, porque eu, diferente da Marina, eu não tenho essa facilidade de falar e vou me ater um pouquinho a algumas anotações que eu fiz a partir da leitura do livro, né. Como eu disse, eu já li esse livro várias vezes, né, e me senti muito tocada sempre por essa leitura, né. O livro descreve a vida da Ayaan a partir do nascimento, numa comunidade com uma cultura extremamente conservadora na Somália. E eu gostei muito de ouvir a Marina, porque eu consegui ver, então, o livro um pouco por um outro ângulo agora, Marina. Foi muito legal, assim, mas eu ainda vou me ater àquilo que eu pensei, né, para poder trazer para a gente conversar hoje. Na infância da Ayaan, né, ela teve uma infância muito rica do ponto de vista afetivo, apesar dos aspectos repressivos, né, da infância dela, passou por uma adolescência com muitas descobertas, como costumam acontecer, mas muito específicas da situação em que ela vivia, né, e tendo desafios muito grandes no rumo à idade adulta e se tornar uma mulher nos conceitos que a gente tem na sociedade ocidental, né? Ela rompe com a cultura materna, com a cultura antiga, né? Apesar de se manter vinculada psiquicamente por um período bastante longo naquele caminho, né, de se tornar uma mulher progressista num Ocidente contemporâneo. Por um lado, por ser mulher, por eu ser mulher, o tema me tocou profundamente, né? Por um lado, por eu ser mulher, como eu disse, mas por outro, porque há muitos anos eu venho estudando o feminino sob o ponto de vista psicanalítico. Certamente essa biografia, né, a biografia da Ayaan, e eu me dei conta que a Marina também chama ela pelo primeiro nome. Eu acho que a gente acaba se aproximando tanto dos autores que a gente lê e estuda, que a gente acaba chamando pelo nome próprio como uma amiga. Né? E eu vou trazer aqui um pouco da minha ótica, né, do que eu pensei desse livro, sob o ponto de vista da psicanálise, que poderia ser abordada por vários vértices. Eu escolhi um, né, e vou me ater a esse vértice que eu escolhi, não significando que não poderiam ter outras formas, né, de se estudar, inclusive psicanaliticamente. Então, eu vou começar pelo começo da vida. Inclusive, eu vou utilizar algumas expressões que ela usa na descrição, né, do livro, porque eu acho que é muito rico. Ela nos apresenta, né, se apresenta no livro, começando com uma explicação sobre a forma como a sociedade somali, regida pelos clãs, costuma funcionar. Então, eu sou a Ayaan, filha de tal, filho de tal, filho de tal, né, que é uma vasta linhagem que é descrita,
né? Que é, eu acho que o modelo como eles funcionavam, e eu acho que ainda funcionam. Até eu teria curiosidade depois da Marina nos contar se isso ainda funciona da mesma forma, né? Porque isso é da década de 70, início dos anos 80. Então, nessa modalidade, o indivíduo não existe por si, né? Mas sim em função do clã a qual ele pertence, algo que a Marina já nos explicou. Mais ainda sendo mulher. Penso, então, que se torna importante conhecermos a sua infância para entender a sua trajetória de vida. A família materna era nômade e vivia no deserto. A mãe da Ayã, aos 15 anos, saiu da casa dos pais, seguindo os passos de uma irmã mais velha, e foi morar na Arábia Saudita, onde viveu inicialmente uma vida, de certa forma, mais liberal, mais liberta, né? Até que o pai casa, né? Como era, não sei se é ainda, né? Casa ela com uma pessoa que ela não conhecia, né? E que ela não tinha afeto nenhum, né? Ela teve de aceitá-lo como era esperado. Como era esperado também, cuidou da casa, teve um filho, mantendo-se nesse casamento até a morte do pai, quando ela pediu o divórcio, que era surpreendente para aquela época, né? Então, nos mostrando um pouco já do espírito da mãe da Ayã naquele momento, né? Segundo as leis do Islã, uma mulher devia, ou deve, inclusive ainda, ser devotada ao marido e à casa, mesmo sendo espancada ou estuprada. Deveria baixar os olhos e ocultar as lágrimas, com a promessa de ser recompensada no além. A mulher, submetida dessa forma, era reconhecida e valorizada pela família por sua heróica submissão. Nesse momento, a mãe de Ayã volta à Somália com o filho e o dote que ela havia recebido ao casar. Mas ela não voltou para o deserto onde vivia a família dela. Ela foi para a capital, Mogadíscio, que a recém estava se constituindo como um país, né? A avó materna não aceitou muito essa ida da filha para a capital, porque ela estava se afastando das raízes dela. Ela começa uma nova vida, com uma certa autonomia, com o auxílio da irmã mais velha, né, que já havia precedido ela na ida para a Arábia. Então, estimulando os desejos, talvez, da própria irmã. E aí, quando ela volta, né, para a Somália, ela conhece o pai da Ayã, que também descendia de uma família nômade, né? O pai tinha 70 anos quando casou com a mãe, que tinha 13 anos, né? Que é algo que me chamou muito a atenção, assim. Ele era o filho caçula e foi criado pelos irmãos mais velhos após a morte do pai. Então, ele teve a oportunidade de estudar, de viajar para a Itália para estudo, né? Depois ele volta para a Somália e casa-se com uma outra pessoa, né? Vai para os Estados Unidos, onde cursa a universidade. Quando ele volta para a Somália, ele tinha um espírito libertário, né? Uma vontade muito grande de criar na Somália uma nação forte. E aí ele acreditava que para isso ele precisaria unificar as diversas línguas que os clãs utilizavam, porque assim haveria então uma unidade, né, através da língua. E aí ele inicia uma campanha de alfabetização. E é nesse momento, quando a mãe da Ayã vai para a escola para se alfabetizar, que ela conhece, né, o pai da Ayã, ele, um professor charmoso, um professor com uma apresentação muito bonita, muito promissor, e ela, uma aluna, como a Ayã disse, né, ela é inteligente, arrogante e atrevida. Então, assim, eles se casam, mesmo ele mantendo o primeiro casamento, que era algo comum, pelo menos naquela época, né? Ela descreve que os pais tinham um forte vínculo, eles se escolheram algo que não era comum naquela época,
né? Eles tinham uma grande atração entre eles. Né? Então, o pai se dedicou à política, né, com esse intuito de poder unir os clãs e ter uma sociedade mais moderna, né, na Somália. E então, assim, as lembranças que ela tem dele no início da vida são muito fugazes, assim, né? Mas eram muito coloridas por uma aura de poder e magia. Quando a Ayã tinha em torno de 2 anos, o pai foi preso. E aí o que ficou na mente dela foram apenas tentativas de imaginá-lo, né? Nessa época, a avó materna veio morar com a família. Então, na sua infância, a presença da mãe e da avó, assim como a ausência do pai, foram marcas significativas. A avó, como transmissora da cultura somali, apresentava, através dos contos, uma ancestralidade de respeito e submissão, do temor ao novo, do receio ao estranho, como veremos que ficou entranhado no psiquismo da Ayã como um monstro que ameaça a vida, e dos riscos que representava o rompimento com essa cultura. Povoada por um imaginário ameaçador, cujo intuito era pretensamente ensinar a obediência e a submissão. A avó e a mãe eram percebidas pela menina como figuras fortes e protetoras, apesar de todo esse viés. Tá? A avó descrevia suas próprias vivências infantis, desde o nascimento, o casamento, a forma como ela teve os filhos sozinho, com muito orgulho pelas façanhas dela. Né? Os afetos e os temores não tinham espaço, e ela referia esses temores como algo da fragilidade. A própria mãe da Ayã também descrevia os riscos que, como meninas, ela e a irmã corriam de ser atacadas por homens, e que então elas deveriam fugir ao ver camelos no deserto, pois, se elas fossem atacadas, a culpa seria exclusivamente delas. Ser estuprada era muito pior do que morrer, porque sujava a honra de todos os membros da família. A avó contava, então aqui um trechinho do que a avó dizia. Uma mulher sozinha é como um pedaço de banha de carneiro ao sol. Tudo quanto é bicho vem comer essa banha. Antes que vocês percebam, as formigas e os insetos caem em cima delas e só deixam uma manchinha de gordura. Então eu imagino como é que ficava no imaginário da Ayã ouvir esse tipo de histórias, né? E aí a avó mostrava uma gota de banha preta cheia de moscas e formigas, né? E era esse o tipo de histórias que povoava os pesadelos da Ayã enquanto menina. A constituição psíquica, que é o que vamos ser subjetivamente no decorrer da nossa vida, se constrói na primeira infância. Parte de aspectos constitucionais com o que cada um de nós vem ao mundo, né? Acrescido, então, pelas primeiras relações com as principais figuras da vida de um bebê, que são inicialmente a mãe e depois o pai. Mesmo que esse pai esteja distante, como aconteceu com a Ayã, na verdade, ele está configurado como uma figura presente na mente da mãe, como uma figura viva. E isso é muito importante, né? Na infância da Ayã, a mãe, bem como a avó materna, foram imagens fundamentais para que, nesse processo, se criasse um ambiente seguro e acolhedor para essa menina. A imagem que ela traz da avó, e ela descreve a avó entrançando uma esteira, essas são as palavras que ela usa, enquanto a mãe cozinhava no fogareiro, nos fala muito desse ambiente, né? Cozinhar remonta à alimentação, que, para além de uma necessidade física, provê o bebê psiquicamente de uma sustentação afetiva, fundamental para a subjetivação. A mãe da infância,
apesar de ausente em uma grande parte do tempo, porque ela sempre, como o pai estava preso, ela ia, né, visitar o pai na prisão, ela ia encontrar com pessoal que era ligado politicamente ao pai, né? Ela era uma mulher forte que apoiava o pai nas suas lutas. As suas figuras femininas maternas, a avó e a mãe, juntamente com seu feminino intrapsíquico, entretecem, ao meu ver, a sua subjetivação, ou seja, vão organizando o psiquismo dela, né? E isso ajudou ela a se tornar uma mulher forte, psiquicamente integrada e que conseguiu romper com uma cultura entranhada em seu eu, que talvez a impediria de viver uma vida autônoma, independente e plural, se ela não tivesse tido essa base no início da infância. Achei muito interessante, né, quando a Marina comenta que a leitura dos livros mais ocidentais na adolescência foi algo que moveu, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho bem interessante, Marina, isso, né, da gente pensar, né. Um dos aspectos que fazem parte da nossa Constituição, e ainda pensando na infância, sob o ponto de vista da psicanálise, é, ao meu ver, o feminino. Tem alguns psicanalistas que estudam isso. A Melanie Klein fala em fase feminina, que seria uma fase que todos nós passamos, e depois vamos para uma fase masculina. O Winnicott, que é um importante psicanalista inglês, ele descreve elementos femininos e masculinos. E ele considera que os elementos masculinos têm a ver com o fazer, né? E os elementos femininos muito mais em relação ao ser, né? E, a meu ver, eu concordo com ele, o ser está muito dentro, no centro de toda a experiência da nossa vida, né? E todos nós temos elementos femininos e elementos masculinos. Um outro aspecto que faz parte dos elementos femininos é a questão do cuidado, né? Que é algo também especificamente feminino, né? E a gente vê que o cuidado na vida da Ian é algo que foi semeado nessa vivência primitiva, né? E que deu a ela essa sensação de continuidade de ser, que eu acho que é muito do feminino, né? E faz parte, então, da estruturação. Atualmente, eu entendo que o feminino não é algo que é representado como tal, né? Mas, de várias formas, ele é algo que nós temos, que faz parte do nosso ser, mas ele vai, durante a vida, né, num movimento em busca para ser simbolizado, que isso acontece desde o bebê, né? E é tecendo a psicossexualidade, que é como a gente, na psicanálise, entende que é a integração dos aspectos libidinais na constituição do psiquismo, né? Que não tem a ver com o que é genital, não tem a ver com o gênero sexual, né? É algo bem do subjetivo que vai em busca dessa simbolização e que vai adquirindo um significado na medida em que a gente vai constituindo a nossa subjetivação, a nossa mente, e vamos construindo o nosso eu. Então, esse feminino tem um aspecto daquilo que é inerente, um aspecto que não é uma qualidade, é um substantivo, é um sentimento de ser, que envolve a capacidade e o desejo de continência e se estabelece a partir da relação mãe-bebê, né? Tanto em mulheres quanto em homens, né? E isso me parece que é muito importante, porque não é algo da mulher, é algo do feminino. E eu, assim, ao ler o livro, eu fui vendo o quanto a Ian pôde consolidar o seu feminino de forma a poder sustentar o seu eu. Aos 5 anos de idade, ela sofreu a ablação do clitóris sem analgesia nenhuma, numa cerimônia que a mim me pareceu extremamente cruel. Essa prática é muito antiga e eu fiquei muito surpresa de saber que ela persiste até os dias de hoje e que acontecem em torno de 6.000 ablações de clitóris por dia no mundo. Eu fiquei muito impactada com isso, que eu precisei voltar a essa página do livro várias vezes
para ver se eu estava lendo certo, que era diário, né? E fiquei muito impactada com isso, né? E a Ian, quando ela descreve o momento da ablação, ela fala, ela conta com muita angústia e sofrimento pelo que ela viveu nesse momento. Por um lado, pela dor real do procedimento, né? Aliada à dor psíquica de notar que a avó e a mãe, que sempre foram figuras tão acolhedoras na infância, estavam coniventes com essa prática, inclusive ajudando a contê-la, né? Então, o pai retorna ao convívio familiar depois de muitos anos e ela descreve: desabrochei como uma flor de cacto depois da chuva, revelando a importância da figura paterna para ela, diferente do que foi para a irmã menor. O pai sempre foi uma figura idealizada, ao mesmo tempo misteriosa e poderosa, que povoou o imaginário edípico infantil, constituindo naquilo que em psicanálise conhecemos como Édipo positivo, o desejo da menina de ter seu pai para si. A família de Ayan, por conta da atividade política do pai, ela viveu em vários países, na Arábia Saudita, no Quênia, na Etiópia, e ela no livro descreve, né, essas culturas, né? Ela sente muita saudade da Somália, mas eu entendo que o sentimento de ser estrangeiro que ela sentia lá tem a ver com aquela sensação de estranhamento na infância, onde ela temia um novo, diferente, né? E foi um sentimento que ela voltou a sentir durante várias vezes na vida. E esse sentimento de estranhamento em psicanálise foi descrito por Freud como o Unheimlich, né? Que é aquilo que permanece secreto, oculto, que causa estranheza, que amedronta, e independente de ser assustador, né? A gente está conectado a ele e também nos diz algo do familiar, do que é conhecido, do que é acolhedor, como um contraponto, né? Não é algo novo ou alheio, é algo que é familiar, mas que está alienado da nossa consciência pela repressão. Nós podemos correlacionar esses sentimentos de estranhamento com o momento evolutivo da Ian, né, que é o movimento desse momento pós-edípico, né, edípico e pós-edípico, onde há uma repressão muito grande. Tá? Então, vou passar um pouquinho, porque eu acho que eu estou passando no tempo. Né? Então, assim, ela se questiona muito, né? Bom, na adolescência, então, ela descobriu a sexualidade, e isso causa um enorme choque cultural, né? E um conflito entre o desejo, a pulsão, né? E o pensamento aberto que já vinha brotando nela. Então, assim, no início da vida adulta, acontecem importantes movimentos em direção à autonomia, à construção de um eu mais independente. Ela volta para a Somália, depois vai para a Etiópia, então ela faz um movimento Quênia, Etiópia, Somália, né? E nesse momento, quando ela volta ao Quênia, ela assim, entra num momento de descoberta da sexualidade, né? O pai resolve casá-la com uma pessoa que mora na Europa e ela aproveita isso como um momento de poder experimentar essa autonomia, assim, romper, né, com essa vida na Somália, ou, enfim, na África, né? Então, é um momento muito difícil, com muitas angústias, muitas ansiedades, né? Ela se preocupa, então, assim, quando ela vai para a Holanda, ela passa a se dar conta se dar conta mais ainda, né, de todo o processo sofrido que as mulheres islâmicas vivem, como algo muito doloroso, mas aceito milenarmente por todas as mulheres que vivem nessa violência. E aí ela se questiona qual seria a razão para esse sacrifício, né? A religião poderia explicar, né,
de várias formas, mas do ponto de vista psicanalítico, eu vejo como sendo assim, esse ataque às mulheres como um ataque ao feminino, ao mistério, aquilo que não é sabido, que provoca terror, já desde a Idade Média, e Freud conceituado como o continente negro. Né? Então, eu penso que esse feminino, esse velado, provoca terror e temor no homem, num mundo que há uma importante dominação masculina e que a sujeição das mulheres é uma realidade. Entendo que esses movimentos têm a ver também, não só com os aspectos do feminino, como o masoquismo e o narcisismo na mulher, né? Pelo sentimento de não ser suficiente, dependente e, por isso, ter de se submeter. Eu me pergunto, né, por que nesse século XXI essa é uma prática corrente ainda. Eu teria vontade de ter respostas, e estou em busca delas, mas eu tenho mais dúvidas do que perguntas, né? A Ayan, em toda a sua trajetória, lutou muito no sentido de propor questionamentos sobre o atraso cultural que havia, que talvez ainda haja na Somália, mais especificamente, sobre a cultura islâmica que impede, né, a meu ver, a evolução dos povos que cultuam dessa forma essa prática, né? Sobre a sujeição às mulheres a essa dominação. E a gente vê isso, inclusive, na nossa cultura, pela quantidade de feminicídios que a gente vê ainda hoje. Pensando sobre a dominação do homem e seu sentimento frente às questões do feminino, eu entendo que a potência feminina pode levar a um abalo da masculinidade. E uma possível reação é essa ação destrutiva que leva ao ataque. Pensando no feminino constitutivo do psiquismo de todos nós, me pergunto se são estas fantasias femininas, naturais no homem, o que representa uma ameaça à sua potência, à sua masculinidade, e que talvez o convoque a um ato subjugador. E eu penso que a Ayan foi um exemplo, né, num movimento rumo à liberdade, e nos propõe questionamentos como mulheres, e acho que a psicanálise pode contribuir com discussões como esta que esse livro proporciona. Muito obrigada. Obrigada, Mary. Bem, vamos abrir para discussão, comentários, perguntas. Então, quem quiser participar, basta clicar na mãozinha que se encontra abaixo na tela, que eu chamarei por ordem de inscrição. Marina, queres fazer alguma colocação? Não, quer dizer... Enquanto aguardamos as perguntas. Sim, essa parte do psíquico, né, para mim é super interessante, não é a minha área. Então, assim como a Mary falou que viu o livro de uma perspectiva nova, né, com a discussão que eu trouxe, com a dela eu também repensei, né, muitos dos movimentos da Aya durante a trajetória dela, e realmente essa influência, né, das figuras maternas, a avó e a mãe, ela com certeza vai aparecendo durante o desenvolvimento da Aya. É muito perceptível agora que a Mary trouxe, né, para a discussão. Então, eu não teria nenhum adendo, assim, só um muito obrigada. Então, vamos passar para as perguntas. Emílio Sali. Tem que abrir teu microfone, Emílio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui ouvindo os comentários da Marina, da Mary. Esse livro, ele realmente é um livro muito impactante, né? Teria, eu acho, centenas de pontos para a gente ficar falando aqui, porque ele é super tocante, ele nos mexe com a gente.
Mas eu vou tentar não me alongar muito. Eu vou pensar em duas coisas. Assim. Primeiro, né, falando assim que como é difícil para a gente ocidental ler essa história, né, do mundo islâmico e como os nossos referenciais se chocam, né, na leitura desse livro, o que é trauma, o que não é trauma. Mas eu queria ver com vocês uma questão que eu achei interessante de pensar. É na forma como é difícil a gente situar, às vezes, tanto a mãe da Ian, a avó da Ian, como o pai da Ian, né, em figuras, né, que são figuras estruturantes ou traumáticas. Elas, ao mesmo tempo que elas são muito estruturantes, né, eu acho que a ideia do pertencimento a um clã, com esses ancestrais, ao longo de 8, 9 gerações, desde o bisavô, tataravô, lá sei eu que nome que se dá para a nona geração de avô. Então, dessa sensação de pertencimento que tem na cultura, e ao mesmo tempo com aquelas situações muito traumáticas físicas do pai, da mãe, né? E da questão, de certa forma, do abandono do pai. Então, como é que vocês entendem? A minha pergunta, eu não sei, eu espero poder me fazer entender. Como entender essa questão um pouco ambígua da forma de olhar essas figuras e até mesmo da forma de olhar a questão islâmica e do medo, da forma que ela, ao mesmo tempo que ela é traumática, ela agride, ela machuca, mas ela ao mesmo tempo contém. Né? Eu acho que ela contém, a ideia que ela passa no livro, ela contém para evitar, até eu anotei a palavra, o fitna, que seria essa coisa meio desprendida. Então, o que eu pergunto para vocês, de que forma olhar toda essa questão, tanto traumática como do continente que o islamismo traz, e de que forma será que uma pessoa islâmica olharia a nossa cultura e se também não acharia, de certa forma, traumática a gente está vivendo num mundo onde fica meio cada um por si, não tem todo esse respaldo dos clãs na nossa vida. É isso. Obrigada, Emília. Marina. Bom, não sei, de repente se a Mary quer começar respondendo essa parte das figuras e dos traumas, que eu acho que seria mais da área dela, ou eu posso começar também, não tem problema. Pode, começa, Marina. Bom, é bastante complicado, né? Principalmente quando a gente lança um olhar externo sobre coisas que não nos pertencem e sobre as quais nós não temos total entendimento, né? Sem tentar entrar em um relativismo religioso, eu acho que é importante a gente entender que eu acredito, né? Eu não sou islâmica, mas enfim. Toda religião, ela é punitiva, mas ela também é salvacionista, né? Então, os traumas, na verdade, são vistos mais como etapas, né? Para cada vez mais estar perto, enfim, de Deus, Alá, seja qual for a religião. Então, é bastante complicado a gente definir como trauma ou como pertencimento, porque eu acredito que as duas coisas estejam essencialmente entrelaçadas, né? Então, nesse sentido, eu não saberia te dar uma resposta concreta, assim, se é uma coisa ou outra, porque eu acho que as duas são partes de um processo que se realimenta e que se legitima através, enfim, do crescimento espiritual dos praticantes, né? Um cristão fervoroso ou um islâmico, né? Que, enfim, tem o rito mais rigoroso, como eu já tinha comentado. Sobre as questões paternas, né? Mãe, avó, pai, abandono, de novo, eu acho que a gente percebe na construção como pessoa da Ian que essas sensações estão todas muito misturadas,
né? Ela diz que ela nunca entendeu o quanto a mãe dela amava ela até ela ser internalizada, né? E a frase depois da internação é curiosa também, porque ela deixa uma espécie de reticências. É porque ela diz: e depois daquele episódio, ela não voltou a me bater por vários anos. Então, de novo, não é uma atividade que se encerra, né? É uma atividade que de repente fica mais branda, mas que continua, porque essa é a construção, né, do núcleo familiar que a própria mãe da Ayan conhece. É muito difícil que a gente cobre de alguém algo que essa pessoa não conhece, né? Então, o nosso olhar ocidentalizado, por isso que causa tanto pavor, às vezes, a leitura de alguns trechos deste livro, é em função disso, mas, ao mesmo tempo, o quanto nós podemos cobrar de uma realidade diferente da nossa, que seja próxima da nossa, né? Enfim, é bastante complicado a discussão. Eu queria também colocar um pouquinho assim, eu acho, Emílio, que tu trazes um aspecto muito importante, que é a questão da ambiguidade, né? Porque dentro da cultura, assim como dentro da família, na Somália, assim como havia uma continência muito grande, né, um acolhimento muito grande, havia uma repressão muito grande, né? Havia uma exigência muito grande, muito estrita. E eu acho que é essa ambiguidade, né, que causa um pouco o conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, estrutura. Né? Não foi por nada que eu, pelo menos, entendo que a Ayan pôde construir uma estrutura bem estável do seu eu, né? Com todos os traumas vividos, porque houve um acolhimento anterior. Né? E acho que esse acolhimento, por exemplo, o pai que tu comentasse, né, Emílio, que era ausente, distante, mas era um pai presente na mente da mãe, né? Então, era uma figura importante, uma figura idealizada, uma figura magistral para Ian, né? E isso que a Marina comentou, eu acho que se mantém durante toda a vida, né? Por exemplo, a ligação com a mãe, ela foi sofrendo modificações, mas ainda tinha aquela mãe acolhedora e tinha aquela mãe punitiva. Como o pai, a mesma coisa. Ela teve uma briga muito grande com o pai no final da vida do pai, né? Mas ela se manteve ligada ao pai. Essa figura ainda era uma figura importante para ela, com toda a repressão, com toda a não aceitação do movimento dela, né, quando ela se afastou da religião. Né? Então, eu acho que tem essa ambiguidade, sem dúvida tem, mas eu acho que essa ambiguidade é constituinte também. Né? Heloísa Toneto. Boa noite. Oi, amor. É um prazer estar participando desse momento. Eu gostei muito, Marina, da tua explanação para nós. Até alguma linguagem estranha, alguns nomes são estranhos porque não é o nosso familiar, né? E até me ocorreu assim, por que será que na tua especialização tu fosse buscar esse mundo tão diferente, né? Tão estrangeiro, né? Deve suscitar uma série de acomodações também, né? É uma outra linguagem, é uma outra lógica, né? Mas foi muito bom, muito importante, que nos situou, né, bem mais assim, e nos colocou nos anos 70, a Ian, né, e o desenvolvimento dela. E eu acho que a Mary também trouxe o aspecto psíquico bastante importante, né? Eu fiquei pensando assim, que mulher corajosa,
né, que pôde, vamos dizer assim, apesar de todo o processo dela, também falar para o mundo e falar para outras mulheres, assim como a Malala, né, que foi um reconhecimento dado, né, o ocidental pôde reconhecer e pode reconhecer essas mulheres importantes e então acho que é um momento também bastante significativo da sociedade trazer este livro para nós também, né? É um momento da escolha, onde, vamos dizer assim, tá se falando tanto mais em feminicídio, tanto mais em estupro, tanto mais em estudar o feminino, né? O masculino. Então, eu acho que nos dá a oportunidade cada vez mais de falar e homenagear a essas mulheres corajosas que tiveram todas essas situações, né, difíceis. E eu estava pensando quando o Emílio falou também da questão o estruturante e o traumático, eu fiquei pensando, né, agora, amanhã tem a palestra da Isabel Figueiredo, que vai falar nas fronteiras do pensamento, e ela deu uma entrevista na Zero Hora esse fim de semana, né, ela podendo também falar da vivência dela em Moçambique, né, como o pai colonizador, e o quanto, vamos dizer assim, ele foi importante para ela, mas ao mesmo tempo ela presenciou cenas difíceis, né, desse pai branco em relação aos negros com quem trabalhavam para ele. Então parece que a vivência está sempre junto, essa vivência estruturante, a importância e o traumático, né? E, enfim, mas o que me ocorreu também abordar em relação ao estupro que a Mary trouxe, né, em relação às mulheres, eu acho que tanto lá quanto aqui, o estupro tem vamos dizer assim, ou pelo menos aqui já teve muito mais, a responsabilidade da mulher, né? A mulher que provoca. Então, é melhor ser morta do que estuprada, né? É uma mancha grande, né, que fica. Então, eu acho que são esses assuntos assim bastante importantes, mas me ocorreu perguntar assim em relação ao feminicídio para a gente poder falar um pouquinho mais. Será que, né, vamos dizer assim, existe isto lá? Foi uma questão que me veio assim, porque lá aqui, o que ocasiona o feminicídio, e será que isso também está se processando nesse mundo islâmico, assim? Porque como a mulher fica mais submetida e não vai à frente, talvez isso não aconteça, ou aconteça. Então, eu queria ver a ideia de vocês, né, em relação ao feminicídio, comparando assim com o desdobramento, principalmente esse ano pandêmico aqui no Rio Grande do Sul, né? E frente à posição da mulher ao feminicídio nesse país. Talvez tu saiba, Marina, alguma coisa, como é que está esse movimento feminino lá mais, né? Mas era isso. Muito obrigada. Bom, começa? Claro. Bom, primeiro sobre a minha escolha profissional. Eu acredito que toda geração ela seja marcada por um grande evento internacional. A minha, com certeza, foi o 11 de setembro. Então, a minha curiosidade, a minha escolha de caminho profissional, ela está pautada nisso. Eu lembro que, enfim, eu era pequena, mas um dos primeiros, a minha mãe me diz, né, que uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela foi: bom, mas só um pouquinho, o que leva um grupo de pessoas a fazer uma coisa dessas, né? Entrar num avião assim e ir de encontro a duas paredes? Quem são essas pessoas? Da onde saíram? Então, a minha formação, ela vai de encontro a isso, né? E eu acho que as questões do Islã, elas são todas muito polêmicas para a gente, e justamente por isso elas precisam ser desdobradas e desmembradas cada vez mais, porque
a gente só entende do que a gente fala se a gente vai ao fundo, né, da coisa. Então, o primeiro ponto seria esse. Sobre o feminicídio, sim, existem altas taxas, né, de mortes de mulheres, mas o que eu entendo, talvez seja uma diferença, é que a maioria das mortes de mulheres, elas estão associadas a infrações do Corão, né? Não, a violência doméstica, ela existe, ela é uma realidade, com certeza, mas dificilmente ela resulta em morte, né? Da mulher, da esposa, enfim, da filha. O maior número de casos registrados, na verdade, são casos de mutilação, ou seja, corpos queimados, mulheres ficam cegas, corte de língua, enfim, todas práticas essencialmente punitivas, né? Então a ideia é que essas mulheres continuem vivendo com essa limitação, com esta marca, né? Que é a marca da infração da lei do Corão. Então, seria mais nesse sentido. Geralmente, quando os casos de violência doméstica, eles acabam em morte, né, no falecimento da mulher, muitas vezes é um erro, né? Não é intencional. Né? A intenção era punitiva, mas não necessariamente de morte, enfim, feminicídio. Isso é o que eu posso opinar assim, em relação a essa questão nos países do Oriente Médio, pelo menos, né? Baseado nas estatísticas. Marina, eu fiquei assim bem impressionada com isso que tu contasse, né? Porque eu não sei o que é pior, a morte ou essa mutilação, né? É claro que eu estou pensando nisso com o meu viés ocidental, né? E psicanalista, né? Então, eu acho assim que o estupro, né? Uma das coisas que a Heloísa falou, o estupro, pelo que eu li na IAN, é algo que assim, era entendido como algo que a mulher ou a menina fez para ser estuprada. Nunca é algo que o homem faz, né? Que eu acho que é, de certa forma, muito semelhante à nossa cultura atual aqui, né? Tem aquela ideia assim, se ela foi estuprada é porque ela estava vestida muito sumariamente, ela se expôs, ou seja, ao fim e ao cabo, né, é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o desejo não parte do homem, parte da mulher, a sedução parte da mulher. E o homem não faz nada mais do que cumprir com seu papel de macho, né, e dominar a mulher, e submeter, né. Eu acho isso assim, né? Eu acho que eu fiquei muito atraída a entender um pouco melhor a cultura islâmica, mas o que eu entendi, que eu li no livro da Ian, que ela sempre trouxe vários aspectos do Islã, né? Várias correntes do Islã. Um Islã mais punitivo, um Islã menos punitivo. De algumas leituras que eu fiz a propósito do livro, né? A ideia da interpretação do Corão também, né? Que ela é diferente, que algumas culturas mais punitivas elas tomam o Corão mais ao pé da letra, né? Não sei se eu entendi bem, né? Mas eu acho que, pensando, e aí de novo, eu como mulher, né, pensando no que tu disseste, né, Marina, é uma coisa de não é melhor punir do que matar, ou é mais esse o movimento, né? Eu acho pior ainda. No caso do Islã, ainda, de novo, a questão do masculino, né? A questão toda é que existe um aparelho que justifica, né? Essa submissão da mulher, a mutilação da mulher, a punição, né, da mulher. Então, talvez essa seja uma diferença assim expressiva entre o Ocidente e o Oriente neste caso, né? Nós, por mais que a nossa sociedade tenha uma série de valores, que nem a Mary falou,
que acabam justificando, né, coisas injustificáveis, como o estupro. A grande diferença é que no Islã existe um documento que oficializa, né, a justificativa. Aqui nós ainda temos um sistema judiciário um pouco mais efetivo. Eu fiquei pensando, né, nessa questão, porque, de certa forma, ao fim e ao cabo, as culturas são mais ou menos parecidas. Ou é uma lei, né, como o Islã, que justifica, ou é uma sociedade, né, que é machista, né, que dá suporte para o homem tomar essa atitude, né, mais de submeter a mulher, de subjugar a mulher, né? Eu acho que o livro do Bourdieu, A Dominação Masculina, ele mostra muito, né, sobre isso, né? Então, eu acho que, mesmo em culturas diferentes, tem algumas semelhanças, né, de como o masculino é entendido e como o masculino é vivido, né? Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar. Fernando Brum. Muito boa noite, Regina, Mary, Nina, não é Marina, é Nina, né? Queria mandar um abraço para a Heloísa, que falou, minha parceira de palestra, né? Queria dizer que eu aprendi muito essa noite, então estou muito feliz, muito orgulhoso de ter, né, contemplado, de ter escutado sobre um assunto que é tão exótico em alguns aspectos, mesmo que a gente viva numa sociedade globalizada. E queria fazer algumas provocações, né, para a gente poder pensar. Fundamentalmente sobre a questão do protagonismo feminino. O Caetano Veloso, ele fala numa música que eu acho que é uma das mais lindas músicas que ele escreveu, chamada Americanos, né, onde ele fala sobre a importância dos gays no combate ao HIV, né, porque sendo o grupo vítima, né, de uma propaganda sobre isso, eles precisaram tomar a frente e encarar isso. Eu me pergunto se, né, claro que a resposta é meio óbvia, mas enfim, né, se as mulheres, sendo o grupo vítima preferencial do feminicídio, né, o grupo vítima preferencial do machismo e, enfim, de todos os outros ismos que estão envolvidos com isso, né, precisam, e como fazer isso, né, romper com essa cultura da fragilidade, da suposta fragilidade, porque as mulheres foram educadas, e isso é técnico, mulheres resistem mais à dor porque foram educadas que não podem sofrer, né? Que não podem mostrar que estão sofrendo o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma sociedade que milenarmente dogmatizou, como a Marina falou, né, essa realidade. Né? Então, tipo assim, está no Corão, é submissa, não está bem no Corão, não é bem isso, mas é uma interpretação. Né? Então, tem que romper, né, com essa cultura da fragilidade e mostrar força, para mostrar que não deve ser fragilizada. Tem que lutar, mas como lutar e ao mesmo tempo respeitar como o Ocidente pode olhar para isso e lançar uma opinião sobre uma cultura tão diversa da sua, e aí a gente vai cair daqui a pouco no mesmo esquematismo básico de ocidentalização da África, de ocidentalização, né, enfim, né, do Império Otomano, como outrora foi. Então é bem complexo. Eu me lembrei muito, enquanto vocês falavam, da Persépolis, né, que é uma HQ muito maravilhosa, muito interessante, né, que tem também uma questão vinculada à questão política, que eu acho que é mais forte lá do que a questão, né, de identidade e tal, mas tem essa formação identitária ali. E aí, lembrei também, fazendo o gancho, enquanto a Mary falava, né, que a Virginia Woolf, ela foi estuprada pelos seus 2 irmãos, que eram meio-irmãos, né, mas enfim, seus 2 irmãos, e ela sempre se culpou sobre isso, porque ela foi educada a se culpar. Então, né, toda a relação dela com o marido sempre foi perpassada por esse estranhamento do masculino. E aí eu pergunto para vocês, né, então, como respeitar a cultura ocidental ou oriental, estando no Ocidente, e ao mesmo tempo colaborar
para aquilo que universalmente é um direito, né, como a mulher não precisar, né, sofrer, né, algumas coisas como a questão da amputação do clitóris, como romper, e romper sempre uma atitude violenta, porque tu tem que romper alguma coisa, mas ainda assim mostrar o lado feminino, e que outros textos, pessoas, situações aqui no Ocidente se assemelham à situação, né, do livro em si e desse contexto. E enquanto a Mary falava, eu anotei aqui a última coisa, eu fiquei pensando se existe uma psicanálise oriental, né? Porque isso é caso de divã, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não sei, né? Se existe algum tipo de paralelo, semelhança no mundo oriental, especialmente no mundo islâmico, mas enfim, no mundo oriental em geral, em relação à psicanálise, o quanto isso, né, é relevante ou não. Muito obrigado, boa noite, parabéns. Bom, muitas perguntas sem resposta, né? Como... Bom, na verdade, essas são as perguntas que não querem calar. Assim, como as mulheres podem ser protagonistas deste movimento em uma sociedade que ainda é claramente pautada por uma estrutura patriarcal. Então, a mulher, ela não tem que lutar apenas contra o conceito de machismo, mas contra uma estrutura estatal, governamental, que responde também, né, a este conceito. Então, é extremamente complicado nesse ponto. A questão das intervenções, né, muito se fala sobre qual seria o papel, enfim, das organizações internacionais, né, tendo em vista que essas práticas, enfim, de amputação de clitóris continuam acontecem diariamente, enfim, em muitos países islâmicos. É bastante complicado. No âmbito das relações internacionais, nós sempre nos pegamos numa armadilha entre leis universais, direitos universalizados e soberania de Estado, né? Assim, até nem entrando muito na discussão do relativismo religioso, né? Ou tudo é relativo ou nada é relativo, né? Quando tudo é relativo, então nós não intervimos de jeito nenhum. Quando nada é relativo, intervimos e impomos uma ordem a outras pessoas. Então, a verdade é que não existe uma resposta formada, né, sobre isso, mas é extremamente complicado, mesmo enfim, com a ONU tendo diversos braços que poderiam atuar de uma forma talvez mais efetiva e eficiente nestes casos, não existe respaldo do direito internacional para que isso ocorra. Então, toda vez que a ONU ela interfere diretamente num país, enfim, acontecem diversas votações, Conselho de Segurança, é extremamente burocrático, né? A menos que o país seja os Estados Unidos. Daí, como no caso da guerra do Iraque, a gente vê que a coisa funciona um pouco diferente. Mas, a princípio, o direito internacional ele não prevê, né, esse tipo de atuação. Então, de novo, a gente se pega numa encruzilhada. Também a encruzilhada também vai de encontro à construção do direito de intervir, né? Por que a nossa cultura, né? Porque para uma pessoa que vive dentro de uma sociedade islâmica, ela não enxerga esse processo como uma opressão. Que nem eu comentei antes, o islamismo ele é uma trajetória de muitas jihás. Então, na verdade, o processo de circuncisão, ele é feito enfim, continuado por mulheres para mulheres, porque isso é entendido como um ato de purificação, é uma jihá interna da mulher com ela mesma, para atingir depois uma pureza mais elevada, enfim. Então, é bastante complicado, né? As perguntas, elas não têm respostas, elas só têm mais questionamentos. Infelizmente ou felizmente. Eu concordo contigo, Marina. Eu não me lembro qual é o autor, mas alguém já disse que a resposta é a desgraça da pergunta, né?
que, na verdade, a gente tem mais perguntas e mais perguntas sempre, né? Uma das coisas que eu penso dessa questão do feminino, da dominação masculina, que eu entendo sob o ponto de vista psicanalítico mesmo, é que na constituição da mulher, né, ou do feminino, se implicam outras constituições, né, que são não só específicas de mulheres, também como de homens, que é a questão do masoquismo, né, existe um masoquismo que é especificamente feminino, que é a questão de poder se submeter, de aceitar essa dominação, de certa forma, não nesses termos, né? Existe um aspecto do narcisismo também, ou seja, do quanto eu me sinto importante e voltada para mim mesmo, né? Que essas condições, né, junto com o feminino, fazem com que a mulher tenha essa constituição mais voltada para dentro de si, mais internalizada e, portanto, entendida como submetida, né? Até a questão biológica do feminino, a mulher é para dentro, né? O menino, quando se vê seu pênis, ele se conhece, né? A mulher não se conhece por dentro, né? Assim, os seus genitais, né? E todo esse genital escondido gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Muitas perguntas e muitas preocupações, né? E é esse feminino interno, biológico, que também, ao meu ver, ele faz parte de entender o porquê que a mulher é tão voltada para dentro dela mesma, né? Por que a mulher se submete também? Porque ela é voltada, de certa forma, para dentro dela, né? Então, eu acho que isso, a meu ver, me ajuda a entender um pouquinho a questão da submissão da mulher, da subjugação da mulher, né? Ao mesmo tempo que tem esse aspecto, tem um aspecto da busca de uma autonomia, de uma independência que a gente viu na Irã, né? E com toda essa submissão que a Irã tinha a uma cultura islâmica, ela foi atrás de uma outra lógica, uma outra realidade, que eu acho que ela certamente não é a única mulher islâmica que fez esse movimento, né? Como a gente sabe que existem mulheres na cultura ocidental que vão em busca de uma adesão ao islamismo, né? Eu acho que são movimentos da cultura que se aliam a movimentos intrapsíquicos e que a gente não pode dissociar um do outro, né? Eles estão juntos, eles fazem parte juntos, né? Do nosso funcionamento como pessoas, né? E uma coisa que eu me lembrei agora, Marina, que eu fiquei curiosa, quando estava falando da questão do empoderamento feminino no Estado Islâmico agora, mas que era feito de uma forma diferente. Então, existiria uma polícia feminina e uma polícia masculina. Eu não sei se eu entendi certo. E para mim isso é estranho, porque eu não consigo ver um empoderamento separado, né? O quanto empodera realmente, porque, na verdade, empodera separado, então não empodera. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Não, claro, nessa questão ele é realmente um empoderamento separado, mas ele é um empoderamento no sentido de que ele é uma superação da questão do Marã, né? Porque a diferença é que a mulher no Estado Islâmico ela é vista como indivíduo, ou seja, ela paga impostos, ela demanda um sistema de saúde, ela demanda uma escola somente para mulheres, então ela é atendida neste sentido, ela é vista também como indivíduo, não como um apêndice do seu marido, enfim, da sua família. Então, neste sentido, é que seria um empoderamento. Claro que não é o sentido perfeito do termo em si, mas é um resquício, né, de como este conceito ele pode aparecer, ele pode ser adaptado, né, para outras realidades em coisas que nós nem imaginamos. Então, a discussão era mais ou menos no sentido de que muitas mulheres são
empoderadas, no sentido de participarem das lutas armadas, né, das construções dos seus estados. Então, assumirem ao lado de homens papéis de guerrilha. Né? Mas assim que esse estado ele é consolidado, ele é construído, não existe um espaço para que a mulher seja vista como um indivíduo participante na construção da nação. Né? Ela volta àquele papel essencialmente doméstico e materno. Em outras organizações jihadistas, a mulher existe também, mas ela existe somente como formadora de outros jihadistas. Né? Este é o papel fundamental da mulher, é reproduzir e educar jihadistas para a guerrilha. No Estado Islâmico, ela assume outros papéis sociais, né, da estrutura do Estado. Ela é mais participativa nesse sentido. Então, eu quis trazer essa questão de um maior empoderamento dentro da estrutura social, né? Porque ela é incluída, ela paga imposto, enfim, ela existe como indivíduo. Né? Mesmo que ela não esteja descolada ou deslocada da sua realidade opressiva, submissa, enfim. Mas ela tem um papel. Ela sente que ela tem um papel. Mesmo que o papel dela seja controlar outras mulheres. E daí, claro, a gente podia aumentar essa discussão bastante mais a fundo, né? O papel da mulher, na verdade, então, seria reproduzir a lógica de submissão da mulher dentro do sistema? Poderíamos pensar assim, por exemplo. Mas é um empoderamento no sentido de que ela tem um papel, né, que excede o núcleo familiar. Então, seria mais ou menos assim. E sobre um psicanalista oriental, eu não tenho nenhum dado, né, sobre psicanálise oriental, mas algumas práticas de estados, de teocracias islâmicas, como o Irã, na verdade, são bastante progressistas, nesse sentido do eu e do pertencimento. Por exemplo, eu sei que no Estado iraniano, a questão transgênera, ela é tratada de uma forma bastante progressista, ao meu ver, porque eles entendem que se a pessoa está em um corpo ao qual ela sente que não pertence, há alguma coisa errada. Então, o Estado iraniano, ele subsidia a cirurgia de troca de sexo. E isso é uma coisa bastante progressista, na minha visão. Então, é que nem o Brum comentou, né? O Corão, ele é um texto, mas ele é totalmente interpretativo. Então, esse é mais um ponto para a gente pensar. Esse ponto... Posso só dizer uma coisa, Regina? Sim. Não, em relação... Eu tinha esquecido de comentar isso que o Fernando tinha perguntado, né? Eu sei que existe uma psicanálise no Oriente, na China, por exemplo, na Índia, né? Mas acho que nos Estados Islâmicos, até onde eu sei, não. Não sei se a Regina sabe de alguma outra coisa. Não, eu sei na China, como tu falasses, né? Em alguns países orientais, mas esses outros países eu desconheço. Acho que ainda a psicanálise não conseguiu penetrar. Bom, vamos ter que encerrar pelo avançado da hora. Então, eu gostaria muito de agradecer a Marina, a Mary. Acho que foi uma noite super rica, cheia de questionamentos. Eu mesma fiz uma lista de perguntas, mas vamos ter que deixar para uma outra ocasião. E como é o nosso último café de 2020, eu também gostaria de agradecer a todos que colaboraram conosco, todos os nossos convidados que participaram, a todos vocês que nos assistiram nesse momento, esse ano de pandemia, um ano tão difícil para todos nós, né? As indicações de livros, né? Acho que o Fernando, principalmente, que nos ajudou muito a seguir em frente com o café, ao Emílio, né, que é o nosso diretor de divulgação, a toda a sociedade, diretoria da sociedade, que nos apoiou. E, então, quero agradecer a todos e dizer que em abril de 2021 nós retomamos o café, provavelmente nessa mesma modalidade, e para qualquer dúvidas ou saber, enfim, das atividades da Sociedade Psicanalítica, vocês podem acessar o site sppa.org.br.
Em meu nome, em nome da Sociedade Psicanalítica, desejo a todos boas festas e que 2021 traga muita saúde e que venha vacina. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.